Hey everybody, good morning, good morning, good morning. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 13º dia do desafio, do intensivo de 30 dias do inglês com a Bíblia. 13º dia, hoje nós vamos estudar a música da semana que a gente tem escutado aí nos inícios das aulas, que é a música Champion, ok? E aí, a gente vai entender a primeira parte dela até a metade hoje. Você vai aprender 3 pontos extremamente importantes, sem contar que você vai revisar também vocabulário, você vai fixar melhor, ainda melhor, pontos essenciais que você já viu desde o início do intensivo de 30 dias do inglês com a Bíblia. Beleza? Então hoje tem tudo para ser uma excelente live, para a glória de Deus, para o seu aprendizado também, tanto em relação ao inglês como em relação à sua identidade, aquilo que você é. Afinal, esse é o tema da nossa semana, né? Quem nós somos? Who are we? E essa música revisa um pouco sobre quem Deus é e já emenda isso com quem nós somos. Então, esse foi o motivo dela ter sido escolhida como a nossa música da semana. Você vai entender tudo certinho e vai sair daqui dessa live muito melhor, muito edificado, sabendo mais, dominando o inglês de uma maneira melhor e conhecendo um pouquinho mais sobre quem é você, hein? À luz da Bíblia, à luz das Escrituras. Fechou? Então, assiste essa aula até o final, faça suas anotações, ativa o modo aprendedor aí, porque a gente começou o 13º dia do intensivo de 30 dias em inglês com a Bíblia. Ok? So, eu vou colocar um trecho da música aqui para você já ir ouvindo, abrindo o seu coração para tudo que vai acontecer nessa manhã. Após isso, a gente faz a oração e começamos a estudar o início da música. Ok? Are you ready? Let's do that. Pay attention. Se você está na cama aí, deitado em algum lugar, levanta daí. Vamos aproveitar ao máximo esse momento juntos. Come again, oh, I tried so hard to see it. It took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, and I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Amen. 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 Ok. Esse é o trecho, certo? Que nós vamos estudar hoje. Você vai entender aqui, tintim por tintim, como se diz, né? Tintim por tintim, desse trecho da música. E a ideia aqui é você revisar essa música no resto da sua vida aí a maior quantidade de vezes possível. Porque a gente tem escutado todos os dias, no início das aulas, e já é uma grande coisa. Mas o poder da repetição que a música tem, o poder de fazer você fixar esse entendimento, é grandioso.
Então lembre-se, toda vez que você ouvir essa música, você vai ter a oportunidade de revisar o vocabulário que você aprendeu durante essa semana, aqueles pontos chaves do inglês que você tem que saber, que também aprendemos durante essa semana e que outros que estão incluídos nessa música, na letra dessa música. Então, ouça, tá? Ouça. É uma música linda, eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade de fazer isso e de manter o seu contato com ela, ok? Vamos orar para a gente começar. Onde você estiver, feche os seus olhos and let's pray. Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos estudado sobre quem é o Senhor. E o Senhor nos deu o dia de hoje, esse novo dia, esse dia que é inédito na história. Nunca existiu um dia exatamente igual a esse. Uma data exatamente igual a essa. E Deus, nós te agradecemos por isso, porque hoje é o dia que nós vamos finalizar a nossa segunda semana do intensivo de 30 dias do Inglês com a Bíblia, que nós falamos sobre quem é o Senhor. Hoje e amanhã nós estudaremos essa música que tem tocado milhões de pessoas ao redor do mundo. E juntos aqui nós queremos extrair as coisas preciosas que essa música diz sobre nós, porque ela foi inspirada no que a sua palavra diz sobre nós. Então, a gente conclui que é o que a gente precisa saber, porque nós somos quem o Senhor diz que somos. E nós já vimos aqui que nós somos embaixadores, que nós somos amigos, que nós somos sal da terra, luz do mundo, que nós somos filhos. Ah, Senhor, obrigado por tanto, por esse privilégio, por essa oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado mesmo. O Senhor é a razão, o motivo da nossa alegria. O Senhor é o motivo da nossa felicidade. O Senhor é suficiente para tudo que nós precisamos. Por isso agora, Pai, em nome de Jesus, sabendo que nós dependemos do Senhor e sabendo também que nós amamos a sua presença, nós amamos a sua palavra, nós te pedimos, fala conosco, Senhor, nessa manhã. Nos ensina, renova, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós experimentemos a sua boa, agradável e perfeita vontade no dia de hoje. Em nome de Jesus. Onde estiver um embaixador, uma embaixadora, um filho, uma filha do Senhor, espalhado por esse Brasil, ainda até pelo mundo, que essa pessoa seja agora, Deus, pelo poder que há no teu Espírito Santo, tocado pelo Senhor, que essa pessoa perceba a sua presença, porque a sua palavra diz: onde vocês se reunirem, estiverem 2 ou 3 no meu nome, eu estarei ali. E nós estamos, Senhor, virtualmente reunidos aqui, e é no seu nome. E nós acreditamos que o Senhor está no meio, que o Senhor está entre nós. E por isso, manifesta, Senhor, a sua presença. Onde estiver alguém nesse mesmo propósito, com o Senhor, tendo o Senhor como foco, manifesta a sua presença, trazendo alegria, trazendo ânimo, trazendo, Senhor, transformação. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Só você que concorda aí com essa oração, manda um hashtag Amen and let's start studying the song of the week. Champion, Battle Music. Good morning, good morning. That's it. Manda um hashtag Amen. Você que está pronta para a nossa aula de hoje. Amen. Seguinte, a letra da música está aqui. Esses pontos em negrito aqui são palavras essenciais, são expressões fundamentais que todo mundo que está aqui hoje, todo mundo que está assistindo essa aula vai aprender. Pay attention. I've tried so hard to see it, took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken things and raise them to glory. You are my champion.
Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, and I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Ok? Esse é o trecho. Quero que você faça aí uma análise do tanto que você entende, tá? Das expressões aqui que você conhece, que você não conhece. Você com certeza já tem o PDF aí dessa aula, se você já baixou. Faça aí as anotações de tudo que você não conhece, destaque. Esse ponto A é fundamental para você, primeiro, valorizar essa aula quando você chegar lá no final, falar, poxa vida, olha o tanto que eu aprendi, olha o tanto de coisa nova, e você ter essa satisfação, né? Bem como para você se lembrar do que você aprendeu depois, tá? Então esse ponto A é fundamental, ok? A gente começa com essa primeira frase, e eu tenho aqui um conjunto já formado para a gente trabalhar tudo aqui em detalhes e você entender, tá bom? Então, a gente começa com essa primeira frase. I've tried so hard to see it. I've tried so hard to see it. Can you repeat? I've tried so hard to see it. What does that mean? Try. To try is the verb tentar. We have already seen this verb here. Nós já vimos esse verbo aqui. Você se lembra onde? Dá uma olhada aí nas suas anotações, você vai encontrar o verbo to try. Significa tentar, exatamente. É isso que aparece quando você está jogando alguma coisa, você não consegue. You fail. Then you see the message. Try again. Try again. Try again. Tente novamente. Então, tentar. Tried is the past or even the participle, ok? Então, o passado ou o particípio do verbo tentar, ou seja, tentei, I tried. If I say, I have tried, it means o particípio, tentado. Se eu disser, I have tried, what I am saying is, eu tenho tentado, né? Eu tenho tentado. Mas, como vocês já sabem, quando aparece essa estrutura aqui, ó, o sujeito, o have, mais o verbo no particípio, que é o que está acontecendo aqui, I have tried, o que isso significa? Qual que é a aplicação disso? Present Perfect. Ao pé da letra, eu tenho tentado. I have tried. Mas o significado real disso aqui é eu tentei. Eu já tentei em algum momento da minha vida, sem dizer quando. Por exemplo, se eu fosse falar assim, no ano passado eu tentei, eu usaria I tried. I tried. Mas como eu estou dizendo um passado incerto, um passado que não é preciso, eu uso o present perfect. E esse é um dos casos, uma das aplicações que o present perfect é utilizado. E eu quero que você fixe esse ponto. Quando eu utilizo o present perfect? Quando eu estou falando de um passado que eu não especifico a data, que não está implícito a data. Eu tentei em algum momento da minha vida, algum momento lá atrás eu tentei. Então eu digo I have tried. Se eu tenho datas, eu uso o passado normal. Last year I tried. Yesterday, ontem, I tried, tá? Tem data, tem dia específico, eu uso o passado normal. Não tem present perfect. O que é isso, present perfect? Olha aqui, ó. Veja bem. I've tried so hard to see it. É a mesma coisa que I have tried. Essa é a estrutura do present perfect que nós já comentamos aqui algumas vezes. Eu vou passar aqui novamente para você se lembrar. É o sujeito, o verbo to have, né? Que pode ser às vezes o has, quando aqui for he, she ou it, né? Mais o verbo aqui no particípio. No caso, tried, podia ser studied, podia ser looked, podia ser um monte de verbo aqui, qualquer verbo no particípio, tá? Então, você vai ver que nesse mesmo trecho da música aparece o present perfect novamente, again, tá? You've won. Won, nesse caso, won. Every battle you've won,
é o particípio de vencer, de to win. No caso, vencido, né? Se eu disser you've won, nesse sentido do present perfect, eu estou dizendo você venceu no passado. Você venceu. Quando que foi que você venceu? Foi algum momento no passado, tá? Algum momento no passado. Every battle you've won. Todas as batalhas, ou toda batalha, você venceu. É assim que a gente utiliza o present perfect. E aí o último exemplo, com uma frase da música aqui também. Ó, to conquer, repeat, conquer, significa conquistar, ou ainda dominar. Se eu digo the one who, eu estou dizendo aquele que, the one who has conquered it all. Ao pé da letra é tem vencido tudo, né? Tem conquistado, tem dominado tudo. Mas você já sabe que o sujeito mais o have, no caso aqui é o has, por quê? Esse aqui a gente poderia trocar por he, né? Não poderíamos trocar por he, porque é ele, the one who, aquele que, the one who has conquered. E o conquered aqui é o verbo no particípio, conquistado, dominado, beleza? Every battle you've won, aqui também. Então, só nesse primeiro ponto, você já viu o present perfect aparecendo 3 vezes. E aí, para resumir, para deixar uma anotação aí mais clara para você, eu quero que você anote assim, ó. Uma das aplicações do present perfect é para se referir ao passado, a um passado que não tem uma data, um momento especificado, tá? Pode ser explícito ou implícito, nas entrelinhas. Vamos supor que lá no começo da conversa a gente está falando de tudo que aconteceu ontem. Eu falo, ó, ontem eu fiz tanta coisa, fiz isso, tá. Em algum momento da conversa eu vou falar de algo que aconteceu ontem, eu uso o passado normal, porque nós dois já sabíamos que a gente estava falando, que nós estávamos falando sobre ontem. Então, aí é certo, né? Tem uma data, passado. Se não tem, se aconteceu no passado, eu não preciso dizer exatamente quando foi, usamos isso, present perfect. Essa é uma das aplicações, tá? Como eu disse, esse é um assunto bem profundo que precisa de tempo, tá? E a gente está trabalhando e você vai ver que até o final do intensivo você vai ter dominado isso aqui já, beleza? I've tried, eu tentei. Entenda isso como eu tentei. I have tried. I've tried so hard to see it. Hard pode significar o contrário de easy. Easy ou hard. Por exemplo, se você tem facilidade em aprender inglês, você fala assim, aprender inglês é easy. Easy. Muito fácil. Tanto é que tem até uma expressão assim no dia a dia que a gente fala, isso aí é easy. This is easy. É fácil, de boa. Hard can be the opposite word. Pode ser a palavra oposta, né? Ou seja, difícil, no sentido de dificuldade. Mas um outro significado de hard é duro. Por exemplo, eu poderia te dizer isso aqui, ó. Work hard, man. Trabalhe duro. Work hard, hard no sentido de duro, de forma intensa, de forma pesada. Work hard. Então, a gente sabe que isso aqui, sabendo que o so pode significar tão, a gente entende que eu tentei tão duro, eu tentei de uma forma tão intensa, tão pesada. I tried so hard to see it. Eu tentei tão duro ver, enxergar esse it. Você já vai entender o que ele está significando, tá? Por quê? Ele se repete, olha aqui. Ele se repete aqui na música, ó. It. E aqui ele revela o que esse it tá se referindo. A que esse it aqui se refere, tá bom? Então ele não tem uma tradução específica nesse momento, tá? É como se fosse um isso. Tentei tão duro enxergar isso. Isso o quê? Ele já vai falar. Calma aí, tá? Não traduz isso por enquanto. I've tried so hard to see it. Took me so long to believe it. Que isso? Took me so long. Você se lembra lá da música Gyre?
que a gente viu, tem uma frase que fala, né? Doesn't take a trophy. Doesn't take a trophy to make you proud. Doesn't take a trophy to make you proud. Ou seja, doesn't take no sentido de não toma, não custa, não se faz necessário, não é necessário. Doesn't take a trophy to make you proud. Para te fazer orgulhoso, para te deixar orgulhoso. Lembra disso? Do take como custar ou se fazer necessário? Pois bem, aquele é o nosso segundo ponto, porque ele aparece, no passado. Quando ele diz, took me so long, ele está dizendo, me custou, se fez necessário no passado. Took me so long. So long no sentido de, imagina uma linha do tempo. Mas agora eu quero que você imagine uma linha do tempo muito longa. Lembra que eu te falei que long tem a ver com duração? How long? Quanto tempo? How long? Quão longo, no sentido de duração de tempo. Então, quando ele diz, took me so long, ele está dizendo, me custou tanto tempo, levou tanto tempo to believe it, para acreditar nisso. Eu levei tanto tempo para acreditar nisso. Quer um exemplo legal onde essa utilização aqui é aplicada? Aqui, How long does it take? Quanto tempo leva? Quanto tempo demora? Uma pergunta, a pergunta que eu mais recebo, tá? No meu direct ou direct. E também nos comentários dos vídeos, etc. É how... Só que em português o pessoal pergunta, né? Em inglês é assim. How long does it take to become fluent? How long does it take to become fluent? Quanto tempo demora, quanto tempo leva para se tornar fluente? Uma das perguntas que eu mais recebo. How long does it take to become fluent? How long does it take? É uma pergunta que tem que ficar, na ponta da sua língua. How long does it take to study English every day? How long does it take to create the habit of studying English every day? Quanto tempo demora para criar o hábito de estudar inglês? Quanto tempo demora para ir daqui até Nova York? How long does it take to go from here to New York City? Então, existem várias ocasiões em que você pode usar o how long does it take, ok? Mas o que importa pra gente aqui nesse momento é a frase que ele fala, né? Took me so long to believe it. Demorou tanto tempo, me custou tanto tempo pra acreditar nisso. To believe it. Você já viu aquela música? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Já viu? Então, para você não esquecer mais do verbo believe, que pode significar crer, acreditar. Faz assim agora, Took me so long to believe it. Repetiu aí? Então, fechou. Took me so long to believe it. Afinal, to believe what? Acreditar no quê? Ver o quê? Enxergar o quê? I've tried so hard to see it. Took me so long to believe it. O quê? That you choose someone like me to carry your victory. That you choose someone like me to carry your victory. Com isso, gente, essa frase aqui introduz o terceiro ponto que você precisa sair daqui, assim, desse intensivo, sabendo, sabe? Dominando isso aqui. Você precisa sair daqui. Você vai ver, aprendi aquilo lá no intensivo, vi várias vezes. Esse terceiro ponto que eu tô falando tá nessa frase. That you'd choose someone like me. O que significa you'd choose? É a abreviação de you would choose. Lembra que o would, ele tem uma função. Qual que é a função? Deixar o verbo nesse formato. Ia. Por exemplo, eu iria para Nova York se eu tivesse dinheiro. Eu iria agora para Nova York se eu tivesse dinheiro. É uma frase totalmente aplicável. I would go to New York if I had money. I would go. O verbo to go é o verbo ir. Quando eu falo I would go, eu estou colocando um ia no final do verbo. Eu
iria. I would study. Eu estudaria. I would work hard. Eu trabalharia duro. E como eu digo? Eu tentaria duro. Eu tentaria muito. Como eu diria isso? Levando em consideração isso aqui, ó. Hard. Você consegue me dizer? Eu tentaria duro. Como você diria isso? I would try hard. Eu tentaria de uma forma assim, ó, pesada, de uma forma intensa. I would try. Eu tentaria. Então o would, ele traz essa função, ele traz essa transformação pro verbo que vem na frente. Ele muda o modo do verbo. É por isso que a gente chama ele de modal, tá bom? Mas finge que eu nem falei isso para você. Você só precisa saber que ele muda o verbo e coloca ele nesse formato. Ia. Tá? Simples, exatamente assim. Simples assim. Daí you choose someone. E esse would choose nada mais é que a abreviação, uma forma contraída, uma forma mais curta de falar. Você vai ouvir esse would, vai ficar claro como a neve? Não, não vai ficar. Ó como que é a pronúncia. You choose someone like me. Esse D, você nem escuta. Você nem percebe que ele tá aí. Mas, pelo contexto, só pode ser you would. Por quê? Ó, ele tá falando, meu, eu tentei tanto enxergar isso, me custou tanto tempo para acreditar nisso. Acreditar no quê? Que você escolheria. You choose. Choose é o verbo escolher. You would choose. Você escolheria. Someone like me. Someone like me. Alguém como eu. Fala aí, repete comigo. Someone like me. Daí you choose someone like me. Meu, demorou. Took me so long to believe. Daí you choose someone like me. Pra quê? To carry your victory. Você lembra o que significa to carry? Eu te dei o exemplo uma vez para te explicar o uso do carry, como se fosse um bebê, lembra? Lembra do bebê? Carry. Carry é o quê? Carregar, levar consigo. To carry. Mas é carregar o quê? Levar o quê? Your victory. Você está cantando isso para Deus. To carry your victory. Agora, para tudo e olha o que a gente viu até aqui, ó. I've tried so hard to see it. Took me so long to believe it. That you choose someone like me to carry your victory. Que victory é essa? Que vitória é essa? Jesus venceu o quê? Ele acabou com o quê? Ele é vencedor sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mundo caído. Ele é vencedor sobre isso tudo. Ele falou assim, ó, uma vez para os discípulos: no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ou seja, eu sou o vencedor. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu, tá derrotado. E eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Já viu esse versículo? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meu, o Espírito Santo é tão bom que ele me fez lembrar desse versículo agora. Faz muito tempo que eu não leio esse versículo, que eu não escuto ninguém falando ele. Mas o Espírito Santo me fez lembrar, porque você precisa ouvir isso. Se você tem fé em Cristo Jesus, a palavra diz que a fé nele te torna o quê? Alguém que carrega a mesma vitória que ele. Porque se ele venceu o mundo e ele habita em você, então essa vitória pertence a você também. Não foi você quem venceu. Não foi você. Mas ele te escolheu para carregar essa vitória. Para carregar, ó, essa vitória em você. E é isso que a música tá dizendo. Meu, foi tão trabalhoso para eu entender isso. Me tomou tanto tempo. Eu tentei tão duro enxergar isso. Me custou tanto tempo para acreditar nisso. Nisso que você escolheria alguém como eu para carregar a sua vitória. To carry your victory. Repita isso comigo. To carry your victory. Para carregar a sua vitória.